Hoje, dia 7 de julho de 1999, é um grande dia para o Museu da Imagem e do Som de Itapetininga. Nós estamos aqui reunidos para um bate-papo gostoso com a Maria Margarida Mazarino, uma pessoa muito estimada, muito correta, muito competente, demonstrou tudo isso durante a sua vida e não poderia ser outra pessoa, apesar de mulheres notáveis, inteligentes na nossa comunidade, mas nós gostaríamos de frisar que a Maria Margarida Mazarino é a primeira mulher a participar a essa gravação do Museu da Imagem e do Som. Para entrevistá-la, estamos aqui com a professora Nadira Albuquerque, assistente de diretora aposentada, o nosso queridíssimo e conhecido amigo da cidade toda, Carlos José de Oliveira, o Carlinhos, o Silas Guerin Cardoso, representando a Folha de Itapetininga, o Hélio Rubens, também jornalista e representando também a Comarc, e o nosso queridíssimo, sempre muito estimado professor Jacó Bazarian. Eu gostaria de frisar que o nosso projeto cultural tem o apoio total da SP Sul TV, da 3M do Brasil, e hoje, de uma maneira especial, estamos contando com o apoio de algumas firmas da cidade. Por exemplo, a Mercantil Ribeiro, que nos cedeu os móveis para o cenário. A Milione Importados, que nos forneceu o vinho que todos estão se deliciando. A Comarc, representada pela Beth Cires. Além disso, temos presenças importantes junto ao pessoal, ao grupo de entrevistadores e da entrevistada. Citamos as presenças importantes aqui junto a nós, da Rafaela Portela, do jornal Rota 21, da Ana Cláudia Mazarino, jornalista, do Marcelo Cardoso Hungria, participante ativo das outras gravações, do Fábio Arruda Miranda, da Comarc, e do Orestes Carossi Filho, do jornal Cruzeiro do Sul. Rapidamente, vou ler alguns dados da Margarida, nossa entrevistada. Ela nasceu em 1935 em Itapetininga. Vem de família de imigrantes italianos. Até os 23 anos morou em Itapetininga, onde ajudava os pais e estudava. Foi quando partiu para São Paulo para fazer o que nunca mais parou: estudar e ensinar. Formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo no turbulento ano de 1964. Após formada, começou imediatamente a lecionar e construiu uma invejável carreira pedagógica. Após 28 anos, retorna a Itapetininga. Hoje, ela conclui sabiamente: vale a pena investir no ser humano. Em 1993, iniciou um belo trabalho junto à comunidade com a terceira idade, a melhor idade. A Associação do Bem Viver, fundada por ela, vem quebrando tabus e cumprindo sua função. Tinha muito mais coisa para falar, Margarida, mas vamos ficar nisso. Margarida,
como é que foi a sua infância? Conte um pouco para a gente conhecê-la melhor. Bom, a minha infância se passou na nossa casa lá na rua Doutor Coutinho, a antiga estrada do Mato Seco. Naquela ocasião não tinha feição de rua, era estrada mesmo, né? E passou na lida, né? Na lida de uma família de imigrantes, descendentes de imigrantes italianos, porque meu pai é brasileiro, né? Ele nasceu no Brasil e minha mãe também, eu sou neta de imigrantes italianos. E na família de imigrantes italianos o trabalho era o valor maior, né? Então a gente trabalhou bastante. E trabalhou assim, não é força de expressão não, sabe? A gente trabalhava porque mesmo as condições de vida naquela época eram muito diferentes das de hoje, né? A gente, por exemplo, não tinha água encanada, né? Então tinha que tirar água de poço, né? E bardear nas tinas da cozinha para o trabalho da casa, bardear no tanque para lavar roupa, bardear nas tinas para molhar a horta, molhar o jardim, que minha mãe gostava muito de flores, né? E a lida era em torno disso. Então, as condições eram assim, bem mais trabalhosas, né? Quer dizer, exigiam assim, muito mais trabalho do que hoje, né? E a gente viveu em função disso esses anos, né, de infância, porque precisava ajudar. Padarias não existiam como hoje, o pão era feito em casa, né? Então, a sobrecarga da dona de casa era muito grande, né? Porque costurava para a família, fazia o pão em casa, entende? Fabricava o sabão, entende? Então, os filhos tinham que ajudar, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 deles já falecidos, né? Mais velhos do que eu. E então, na medida em que eles saíram de casa para trabalhar, a tarefa do dia a dia ia sobrando para os que ficavam, né? Então acabava sobrecarregando, né? Na medida em que o serviço precisava ser feito, porque aquilo era uma questão de... Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai, a profissão dele mesmo era ferreiro. Ferreiro no velho estilo, entende? Ele, por volta de 1914, mais ou menos, ele foi para São Paulo aprender o ofício bem no estilo medieval. Ele foi morar como mestre. E durante vários momentos da minha vida, eu ouvia o meu pai dizer a seguinte expressão: meu mestre dizia. Então, ele não aprendeu só ofício, ele aprendeu também princípios de vida, entende? É uma coisa interessante. Depois, quando estourou a guerra de 1914, né, os pais cambiaram ele para cá, né, porque ficaram com medo dele ficar em São Paulo, né? Então ele veio para cá, mas a profissão dele era ferreiro, mas ele, na verdade, ele trabalhou como marceneiro, como carpinteiro, entende? Ele tinha, assim, depois até como serralheiro, entende? Ele atuou em várias profissões, né? Mas a profissão mesmo, a formação básica dele eram 2, na verdade. Uma de músico, que ele tocava clarinete na banda Lira, né? E outra de ferreiro, que foi a profissão básica dele. Muito bem. Carlos José de Oliveira, faz favor. Nós temos aqui a saudação aos colegas todos, já mencionados, e saudando nossa convidada de hoje, a professora Maria Margarida Mazarino. O Roberto focalizou na indagação à infância, e nós, naturalmente, com a infância, logo depois a juventude, porque a Escola Peixoto Gomide foi o fundamento do seu estudo. Sim. E ao que parece, a diplomação foi justamente quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945. Sim. Então, a professora Maria Margarida Mazarino tem recordações da época de estudante na Peixoto Gomide, e a sua diplomação em 45, com a coincidência com o final da Segunda Guerra Mundial. Como era aquela atividade, como foi esse período juvenil na Peixoto Gomide, e como recebeu a juventude escolar da sua época o final da Segunda Guerra Mundial em 45. Olha, na verdade, em 1945, eu me formei no curso primário, né? Então, a gente não tinha ainda muita
noção do que estava ocorrendo em termos da Guerra Mundial, entende? A gente tinha referências porque a guerra estava na Europa e a família dos meus avós estavam lá, né? Então a gente tinha referência, mas com a idade que eu tinha, não tinha muita noção ainda do que estava acontecendo. A gente só ficava um pouco assustada, né? E mesmo porque nesse período, 1945, nós tivemos um problema de família muito sério, que foi a doença do meu pai, e ele precisou ficar um tempo em São Paulo, e até houve uma interrupção nos meus estudos. Eu terminei o curso primário em 1945 e só fui retomar os meus estudos assim de um modo formal em 1951, porque nós não tínhamos condições. Uma que a mamãe ficava mais em São Paulo, acompanhando meu pai no hospital e no tratamento. E outra que, depois que voltou, tínhamos as dívidas para pagar, né? Então a vida continuou assim difícil, não tinha condição de estudar, né? E só por volta de 1950 que as coisas retornaram ao normal, então daí eu retornei. Então eu não tenho assim muita informação a respeito desse período do término da guerra de 1945. Mas pelo menos na minha vida aqui não. Aproveitando, tem recordações de alguns professores da sua época? Ah, sim, a partir de 1900, no curso ginasial, você diz, né? A partir de 1951, tenho, nossa senhora, professores assim, que marcaram, né, a vida da gente. Alguns professores, inclusive, como, por exemplo, Dona Enedina Assunção Hungria, professor Graco Silveira, quer dizer, o que eu aprendi no ginásio aqui da Itapetininga, no antigo curso ginasial, eu usei até no meu curso universitário, principalmente as coisas da área de ciências. Só mais tarde é que eu fui avaliar o quanto a escola Peixoto Humide era realmente uma escola de excelente qualidade, entende? Que dava um instrumental para você se virar na vida. Certo? Mas isso eu só fui tomar consciência mais tarde, porque a gente entrou na escola e estudava como tarefa de obrigação, né? Porque tinha, não só por obrigação, mas também por gosto, porque eu retornei ao estudo porque eu gostava, né? Mas, de qualquer forma, naquele momento, eu não avaliava. Eu só fui avaliar a extensão da grande oportunidade que eu tive de estudar nessa escola mais tarde, quando eu fui utilizar os conhecimentos que eu adquiri nessa escola. Certo? E dentro desse assunto, eu gostaria de citar que eu fui colega da Margarida, uma aluna brilhante, como poucas eu vi no meu trajeto de estudante. Se eu tiver que escolher entre 3 colegas que me marcaram muito, você está no meio das 3. Mesmo considerando minha fase de universidade e tudo, marcou muito, muito estudiosa, muito competente, de levar a sério, tanto que foi uma vencedora na vida, na minha opinião. Eu também me considero uma vencedora. Que bom, isso eu acho importante. Dentro dos meus princípios e dos meus valores, eu me considero é importante a gente uma frisar vencedora. isso. Né? Agora, sabe, Roberto, aí é preciso fazer uma observação que eu acho fundamental, né? Essa dedicação que eu tive nos estudos é um fato, é verdadeira, entende? E eu tive essa dedicação porque eu gostava de estudar. Agora, quanto ao fato de eu ser uma aluna brilhante, é muito relativo, porque você viu que há uma diferença de 4 a 5 anos entre eu ter terminado o curso primário e ter entrado no ginásio, né? Então, eu entrei no ginásio com pelo menos 5 anos a mais do que você, pelo menos. Nessa faixa de idade, 5 anos faz muita diferença. Então, a maturidade é outra, entende? A capacidade de aproveitar o que era oferecido pelos professores, era outra, né? Então, eu sempre digo que eu me beneficiei de um mito, sabe? Eu me beneficiei de um mito porque, na verdade, eu estava em condições
vantajosa assim, em relação aos meus colegas, entende? Quanto à maturidade, né? Mas foi muito gostoso, porque eu também buscava partilhar com os meus colegas, apesar da diferença de idade, eu tive um convívio muito rico, muito bonito, muito bom, entende? Mantenho até hoje, assim, uma relação muito afetuosa com os meus colegas de ginásio e de magistério, mas a questão do brilhantismo é relativo, entende? Eu levei muita vantagem nisso daí, certo? Professora, entrando nesse assunto, continuando esse assunto, eu acho que a senhora está se colocando numa posição... Me lembrando da minha infância aqui em Itapetininga e a importância de Itapetininga do ponto de vista cultural. Eu quero parabenizar a direção da MIS, não é dona, do Museu da Imagem. Museu da Imagem. Isso, pela feliz ideia de deixar para a posteridade, levar para a posteridade, como é Itapetininga. E é difícil falar de Itapetininga sem amá-la, porque é uma cidade gostosa. É claro que existem injustiças sociais, econômicas, políticas. Por que estou falando sobre tudo isso? Porque houve batalhadores para a realização desse ideal cultural para a cidade de Itapetininga. Várias pessoas, e uma delas está presente hoje, a mim está homenageando com justiça a nossa querida Margarida. Eu trabalhei, porque o intelectual não deve ser somente homem de ciência, somente teórico. Para quê? O conhecimento é necessário, não é necessário para encher a barriga, mas para progredir, para contribuir, para progredir, ele deve aproveitar. E a Margarida está fazendo isso, fez e está fazendo isso. Fundou a Universidade da Terceira Idade, não é a Universidade. Associação do Bem Viver. Associação do Bem Viver. Que você participou também, Jacó. Participei, É, Margarida. Nós participamos, né? O Jacó foi peça importante na Nós fundação. Isso é uma coisa muito importante, porque dá oportunidade para essas pessoas de se manifestarem, de terem gosto pela vida através do conhecimento. O conhecimento é a maior riqueza que nós temos e devemos valorizar aqueles que ajudam a enriquecer, a aumentar a herança cultural. Eu conheci em Paris uma escola, uma universidade popular chamada, que é mais ou menos o que Margarida e seus colegas querem fazer aqui. Em Itapetininga nós temos vários adeptos da terceira idade. O nosso amigo Pedro Torres. Pedro Torres. Eu acho que a MIS, Museu, perdão, vai ficar também na história, porque ela fez os outros também nascerem para isso. Meus queridos amigos, meu querido amigo Roberto, obrigado por tudo que vocês têm feito por Itapetininga. E Itapetininga, no futuro, estará
eternizando os seus feitos. Margarida, meu amor, um beijo para você. Você também, Os parabéns. Continue desse jeito. Muito obrigada. Trabalhando para o bem de todos. Hélio Rubens. Professora, eu queria voltar um pouquinho aos tempos de escola que a senhora estava falando aí. Eu acho que a senhora foi humilde, né? Porque, na verdade, essa diferença de idade, 4, 5 anos que a senhora falou, podia até ser um motivo de desânimo para estudar. O que a senhora considera vantagem, em muitos casos é considerado desvantagem, porque fica deslocada do resto do grupo. E, no entanto, pelo que a senhora contou até agora, a sua vida não foi fácil desde o início, né? Muito trabalho, vem de uma família humilde, não é rica, quer dizer, não veio de berço esplendoroso, e teve um período sem estudar, e, no entanto, voltou com uma força que é própria das pessoas especiais, né? Como eu considero que a senhora seja realmente. A força essa que acabou levando a Universidade de São Paulo, né? A USP, que não é fácil de entrar, se formando em Sociologia, que não é fácil também, e a sua vida toda é marcada com muito por essa característica de avanço, de estar na frente. A minha pergunta é essa: isso vem da onde? É pessoal seu ou houve incentivo paterno, materno? Da onde que a senhora herdou isso aí? Eu acho que aí tem uma raiz na família, né? Tem uma raiz na família. Meu pai era uma pessoa tranquila, acomodada. Agora, minha mãe eu considero ela uma pessoa assim com uma visão muito à frente, entende? Ela tinha assim uma capacidade de enxergar um pouco mais longe, né? E isto até trouxe alguns problemas, entende? Porque quando eu me formei aqui, meu pai não queria que eu saísse de Itapetininga, né? Então houve assim um frisson na família, né? Naquele tempo devia ter problemas morais e problemas econômicos também para São Paulo. As duas coisas, né? Tanto que depois passou por aí, pelos dois aspectos realmente, né? Mas a minha mãe era uma pessoa assim muito incentivadora, sabe? Ela sempre foi muito otimista e muito companheira e sempre aberta a um diálogo. Ela dialogava muito, né? Meu pai era mais tranquilo, ele gostava muito de ler, né? Então, aos domingos, a gente morava lá na chácara, né? Aos domingos, a gente vinha até a estação da Estrada de Ferro, aí, na estação Sorocabana, na hora que chegava o passageiro que vinha de São Paulo, às 2h da tarde, para ele comprar o jornal, né? E quando voltava para casa, os dois liam o jornal. E eu me recordo que eu era bem pequena ainda, né? Então, os dois no domingo à tarde, né? Depois de arrumar a cozinha, fazer todas as tarefas, né? Os dois conversando, né? Então, às vezes até os dois trocavam ideias assim um pouco acaloradas, porque a opinião de um não batia com a opinião do outro, né? E eu me recordo bem, a mamãe falou com muita ênfase, mas o jornal está dizendo, eu nem me lembro mais o que, né? E eu olhei, eu fiquei tão assustada com aquilo, né? Falei, nossa, o jornal fala, né? Então eu peguei uma folha de jornal, fui para a cozinha e pus no ouvido, né? Eu devia ter uns 4 anos de idade. Eu queria ouvir o jornal falar. Mas eu estou citando isso para mostrar que minha mãe acompanhava o diálogo com o meu pai nas leituras do jornal, né? E ela era uma pessoa que tinha o segundo ano primário, né? Ela não completou nem o curso primário. Mas ela tinha uma vivência rica, uma visão rica, entende? E foi assim uma grande companheira, uma pessoa assim que realmente teve muita influência, os conselhos dela, a posição dela, entende? A presença dela na minha vida teve muita importância. Eu acredito que talvez venha daí, né? E outra coisa é também a oportunidade que a vida colocou na minha frente, né? Eu acho que ter tido a oportunidade de frequentar as escolas que eu frequentei foi um privilégio, né? Então, isso conta muito na formação. Mas foi conquista, né? A senhora conquistou isso, não foi dado de graça, né? Isso é verdade, foi conquistado. Foi uma luta, né? Foi conquistado. Foi conquistado, mas a gente tinha incentivo, né? Nadir. Você ingressou no magistério porque foi merecedora do prêmio Peixoto Gomide. Era o prêmio dado para quem tivesse as maiores notas da classe.
e depois você se dirigiu lá para São Paulo. Que experiência, o que você fez, onde esteve e qual é a sua experiência com adolescentes? Bom, quando eu saí aqui de Itapetininga, eu fui realmente trabalhar, né? Porque eu tinha que me sustentar. A minha meta era ir para São Paulo para continuar os estudos, né? Então, essa era a minha meta. Então, ter conquistado a cadeira prêmio aqui ajudou muito na construção dessa meta, né? Porque eu saí daqui com um cargo efetivo e isso me dava segurança econômica, né? Mais um motivo para eu agradecer a Deus a passagem, a minha passagem pela Peixoto Gomide e a Peixoto Gomide na minha vida. Que cargo era essa, professora? Que cargo era esse? Eu era professora primária. Professora primária, E lá eu tive no início eu tive um pouco de dificuldade de adaptação em São Paulo. Não foi fácil, entende? Sair da chácara do Dr. Coutinho e cair em São Paulo, para mim, não foi fácil não, sabe? E difícil nas mínimas coisas. Era o barulho que me perturbava, entende? A iluminação me perturbava, entende? Quer dizer, eu saí de um meio assim bem quase rural, né? Itapetininga naquela época era rural, né? E caí em São Paulo com aquela solicitação assim, intensa, né? Eu tive dificuldade. Tanto que eu demorei um ano e pouco para eu conseguir me concentrar para encarar o vestibular na Universidade de São Paulo. Foi assim uma fase, talvez foi a fase mais difícil, foi essa. E passou no primeiro vestibular? Não, no segundo vestibular. Surpresa. Eu não tinha, no primeiro vestibular eu não tinha condições de passar, não tinha nenhuma condição, porque São Paulo perturbou muito o ajuste até ao barulho, entende? Quer dizer, foi muito difícil. Eu não tinha concentração para ler, não, entende? Foi muito difícil essa adaptação. Porque mesmo aqui em Itapetininga, eu não tinha muita ligação com a cidade. A minha ligação era lá com o meu bairro, a minha casa, a nossa área rural lá, e com a escola, quando eu retornei os estudos, né? Então, eu não tinha muita ligação mesmo com a cidade. E sair daí e ir para São Paulo, depois até eu pensei, se eu soubesse disso, talvez eu nem tivesse ido, sabe? Se eu soubesse que a adaptação ia ser tão difícil, eu talvez tivesse me desencorajado. Mas você venceu, né? Venci, consegui, né? E no segundo ano eu consegui passar no vestibular, e que foi outro grande prêmio, né? Porque eu consegui fazer o curso de Ciências Sociais com bolsa de estudos. Então, eu praticamente dei tempo integral na faculdade. Então, eu tirei da faculdade tudo que ela pôde me dar. E numa época em que a faculdade tinha uma vida universitária muito efervescente, que foi o período imediatamente anterior a 1964, né, que foi o ano da Revolução. Então, mais uma vez, eu fui privilegiada. Eu acho que até esse meu atraso, sabe, de ter atrasado aí na minha escolaridade, me colocou na faculdade numa época em que se lia de tudo, se debatia tudo, entende? Os professores tinham, assim, uma abertura muito grande, entende? E eram professores também excelentes, né? Então, mais uma vez, eu fui beneficiada de ter conseguido. E eu tinha que me dedicar, porque como bolsista, eu tinha que manter uma nota mínima na faculdade, né? Se eu tirasse menos do que 7, eu perderia a bolsa, né? Então, a gente fazia, assim, muito esforço mesmo. E como o meu afastamento junto à faculdade demorou a sair, então eu comecei, logo no início, eu trabalhava e frequentava a faculdade à noite, no curso noturno. Depois, quando saiu esse afastamento, né, eu era obrigada a passar para o curso diurno. E essa experiência também foi uma experiência muito rica, porque a população do curso noturno na Universidade de São Paulo não tem nada a ver com a população do curso diurno. Certo? Então, eu também tive essa felicidade, certo? Porque eu não me desvinculei do curso noturno, né?
como eu tinha tempo integral para estudar, eu frequentava as aulas no período da tarde, né? E no período da noite eu estava na faculdade, porque eu já tinha formado um grupo de amigos, e o pessoal do noturno era um pessoal muito mais amadurecido, era um pessoal muito mais envolvido, entende? Era um pessoal que trabalhava e ia para a faculdade realmente para estudar, porque estava interessado e tudo, né? E no curso diurno, não que não houvesse interesse, havia, mas era uma outra população. Era outra população, totalmente diferente. Então, a universidade me deu essa oportunidade, né? E na universidade eu conheci uma pessoa que estava com dificuldade em estatística e tal, e eu tinha... Porque a minha intenção na faculdade era trabalhar em pesquisa. Então, para trabalhar em pesquisa, eu tinha que ter uma formação muito boa na área de estatística e amostragem, né? Então eu me dedicava, né? Me dediquei bastante a essa parte. E isso me deu assim uma certa... Eu tive que fazer um curso básico de matemática por causa da parte de estatística, né? Então também fui um pouco por essa área. E isso me fez encontrar com essa senhora, era uma senhora, a dona Rita. Ela era diretora de uma escola industrial no Brás, a Escola Industrial Carlos de Campos. E ela pediu que eu ajudasse na estatística, né? Então, quando eu fui na casa dela, ela tinha uma biblioteca maravilhosa. Entende? Então, livros que a gente tinha dificuldade de conseguir na biblioteca da faculdade, porque a fila era longa, né? Ela tinha livros na biblioteca, então eu fiz um negócio com ela. Falei, olha, a gente estuda estatística juntas e você me deixa usar a sua biblioteca, né? Fizemos um excelente negócio. E depois ela me levou a lecionar nessa escola industrial, que foi uma outra experiência, foi onde eu conheci o ensino industrial. Foi uma experiência, e o ensino industrial feminino, porque essa escola, ela era voltada para, a origem dela era um orfanato, que com a lei de diretrizes de base de 61, ela se transforma numa escola, ela foi se transformando numa escola pública, e os professores dessa escola eram professores assim, que eu nem imaginava que existiam, né? Porque eles não precisavam ter titulação, porque eles eram voluntários anteriormente, né? Então, tinha pessoas na área de pintura, por exemplo, né? Professores de pintura, que eram assim, filhas de famílias quatrocentonas de São Paulo, né? E que nunca frequentaram uma escola, elas tiveram preceptor nas fazendas de onde vinham, entende? E a relação dela com os alunos era um negócio fantástico, porque a relação dela com os alunos era através de uma auxiliar de ensino. Era uma coisa que eu nunca esperava ver na minha vida, entende? Quer dizer, era uma estrutura assim que você... E estava em transformação por causa da lei de 61, na diretriz de base de 61. Então, eu tive contato assim com uma coisa que para mim era totalmente desconhecida, porque a arte na escola que eu frequentei, que nós frequentamos, a maioria dos que estão aqui, no Instituto, era mais a nível de trabalhos manuais e de música, né, canto orfeônico, né? E lá não, entende? Você viu a arte como instrumento de educação no nível que eu nunca tinha encontrado, eu nem sabia que existia. Então, essa experiência foi uma experiência muito grande, né? Depois daí, eu passei também uma experiência na Escola Técnica Federal São Paulo, aí ela era técnica só masculina, né? Hoje tem meninos e meninas, rapazes e moças. Naquela época que eu trabalhei lá, ela era só masculina, era tinha curso de mecânica, de eletrotécnica, de edificações, e foi também uma outra grande experiência, porque aí nessa escola eu fui professora de matemática. E a gente tinha que fazer a programação de matemática nas oficinas com os professores. Professor de torno, para ver em que momento ia precisar da trigonometria, entende? Então, a gente teve assim uma visão realmente da matemática a serviço da técnica, né? Então, foi outra experiência muito bonita, entende? Que eu reputo assim muito forte. Margarida, um roteiro brilhante dentro da educação, concluindo. Várias passagens aí, umas amizades que ajudaram ao seu amadurecimento também, e a gente nota
realmente um roteiro brilhante seu dentro desse caminho aí. Ah, sim, porque a Revolução de 64 mudou um pouquinho os meus planos, porque ser pesquisador no período de ditadura é uma coisa que é praticamente inviável, né? Então, eu simplesmente abandonei entende? Apesar da minha formação na universidade ter sido nessa linha, as matérias optativas minhas todas foram nessa direção, né? Então, eu, na verdade, na prática, né, em 64, eu acabei me deixando envolver pelas questões educacionais e foi aí que eu fiz a minha carreira. Silas, faz favor. Nós estamos tendo hoje uma oportunidade excepcional de ouvir alguém que acompanhou a trajetória da mulher itapetininga em toda a segunda metade deste século. Na época da sua adolescência, da sua juventude, existiam ainda preconceitos, a mulher era extremamente discriminada em nossa sociedade. E hoje a mulher alcança uma posição de destaque, ocupando praticamente todos os setores em posição de igualdade com o homem. O que nós perguntamos é o seguinte: como a senhora viu essa evolução da participação da mulher itapetininga dentro da nossa sociedade? Olha, na época da minha juventude, realmente, os preconceitos e os tabus eram muito mais presentes do que hoje, né? Muito mais presentes. E eu fiquei quase 30 anos fora daqui. Quando eu voltei, eu tive uma certa dificuldade de me reentrosar, né, na cidade, ou mesmo de me entrosar, porque, na verdade, em relação à cidade, eu nunca fui muito entrosada, né, porque eu sempre fui rural, certo? Mas eu considero agora, com o contato que eu tenho com as pessoas da minha geração, pessoas da geração um pouco mais velha e pessoas mais jovens na terceira idade, eu considero que mudou bastante. Mudou bastante, mas em relação ao pessoal da minha faixa de idade, talvez não tenha mudado muito. Mudou para a juventude. Para a juventude de hoje, mudou bastante. Mas para o pessoal da minha faixa de idade, não mudou muito, porque você não troca de valores facilmente, né? E aquilo que você adquire numa certa etapa da sua vida, é muito difícil você mudar se você não tiver um direcionamento para essa mudança, entende? E eu não percebo muito essa mudança na faixa da minha geração. Mesmo falando da tomada de posição da mulher dentro da sociedade, os cargos de importância, as funções de destaque que ela passou a ocupar. Aqui na cidade, você está dizendo, em Itapetininga? Nesse aspecto, sim, mas aí são casos mais raros, né? Casos mais raros. Eu estou falando isto pelo que eu vejo porque eu vejo uma certa dificuldade do pessoal da terceira idade até de assumir o que gosta, mas que pode achar que não fique bem. São os tais valores. São os tais valores. Uma das coisas, por exemplo, é a dança. Entende? Em função do meu trabalho com a terceira idade, eu fiz em São Paulo um curso de gerontologia. Foi um curso rápido, um curso de extensão cultural, mas que eu precisava desse curso para eu poder me sentir um pouco mais à vontade na participação e para poder ajudar a conduzir um trabalho dessa natureza, né? E nesse curso ficou claro para mim que há certas atividades físicas que são muito importantes, né? A hidroginástica, a caminhada e a dança. A hidroginástica foi uma certa batalha para levar a terceira idade para a hidroginástica. No início foi, hoje não. Hoje já está diferente, certo? Mas há 3, 4 anos atrás não foi muito fácil colocar a terceira idade dentro da piscina para fazer hidroginástica. Por quê, professora? Havia resistência. Moral? Foi preciso feito... Olha, não sei, sabe? Talvez até seja.
Mas havia resistência, entende? Vergonha de botar o maiô, entrar numa piscina? Talvez, entende? Foi preciso fazer várias reuniões, entende? Para ver se realmente queriam, se vai, se não vai. E foi um grupo pequeno. O primeiro grupo acho que não tinha 10 pessoas. O primeiro grupo que foi, entende? Hoje só lá na piscina da FKB tem mais de 40, fora as outras piscinas aqui da cidade que eu não tenho assim um contato mais de perto, né? Mas você participa, né, Nadir, aí do Márcio, né? Tem bastante gente lá. Bastante gente. Então, hoje, acho que é o medo esse do aspecto frio. está superado, entende? Esse Eu aspecto acredito está que é o superado. medo do frio, que não ia muita gente. Esse aspecto está superado. Agora, essa questão que você coloca, ela mudou. As gerações que vieram depois, ela realmente você nota que as coisas estão mudando e mudando até rapidamente nos últimos tempos, né? Mas ainda tem muito que ser mudado. Tem muito que ser mudado. E eu acho maravilhoso a gente ver as mulheres, mesmo na Câmara Municipal. Hoje nós temos representantes femininas na Câmara Municipal, nós temos mulheres ocupando cargos em empresas, né? Eu acho isso muito bom. Mas, na verdade, se você pegar o pessoal da minha geração, as mulheres se destacam na área da educação. Em outros setores é muito difícil você encontrar uma mulher se destacando. Aqui na cidade. Na área da educação, sim, porque é tradicionalmente uma área da mulher, né? E mesmo porque a presença da escola normal aqui do Instituto de Educação já tornou isso uma tradição na cidade, né? Quer dizer, ser professor de Itapetininga não é vantagem para ninguém, né? Porque quase todo mundo é professor, né? Mas, então, esse espaço é um espaço da mulher, né? Aliás, é um dos problemas da educação hoje, né? Quer dizer, os homens, são muito poucos os homens que estão na educação, e a visão masculina para o aspecto educacional é muito importante, né? Margarida, então, você com esse movimento que você iniciou e está comandando muito bem, você tem consciência de que você está fazendo uma população da terceira idade, eu até gosto de falar da melhor idade, acho que até para puxar um pouco de coisa para o nosso lado, né, Carlos? Melhor idade. Você tem consciência de que você fez uma boa parcela da população de Itapetininga viver mais alguns anos melhor, com mais dignidade e mais felizes? Até certo ponto, sim. Eu tenho consciência disso e foi por ter essa consciência que eu entrei nesse trabalho. Agora, eu não entrei nesse trabalho sozinha e você sabe disso. E não fui eu que fundei a terceira idade de Itapetininga, entende? Eu acho que nenhum trabalho como esse pode estar na mão de uma pessoa sozinha ou tem origem de uma pessoa sozinha, né? Quer dizer, a terceira idade, ela é fruto de um grupo de pessoas, né? Eu entrei nessa questão da terceira idade em 1990 com a Alice Barbosa Espínola, lá na paróquia de São Roque. E naquela ocasião nós não queríamos fazer uma coisa vinculada à paróquia, tanto que o grupo que tem lá, tem o grupo da terceira idade lá na paróquia de São Roque, ele tem estatuto próprio, ele é uma ONG, entende? Ele não é necessariamente uma pastoral da paróquia de São Roque. É também, mas não só, certo? Ele é um grupo independente. Então, lá, junto com a Rita, com a Alice, junto com o pessoal todo de lá de São Roque, a gente fez aquele trabalho. Quando o Pedro Torres me convidou para participar de um grupo que já existia, certo? Eu peguei o barco andando, certo? Quando o Pedro me convidou, eu aceitei, porque já lá no estatuto de lá da Associação de São Roque, constava, e era o plano nosso da Alice, meu e do pessoal que trabalhava lá, a gente criar um grupo de trabalho com idosos em cada bairro da cidade e no centro da cidade. Isso consta, inclusive, de ata, certo? O plano era esse, né? Aí, quando o Pedro Torres
convidou para participar do grupo, do qual você participava, o Hélio Rubens participou, o professor Jacó, várias pessoas participaram, o doutor Roberto Lara, né? Que, aliás, todas as reuniões eram feitas ali na sede da saúde, né? No SUS. No SUS, é. Então, quando eu cheguei lá, até o nome da associação já tinha, não existia associação, mas tinha o nome. Eu não sei quem foi que deu o nome, mas tinha nome. Certo? Né? Já tinha nome a associação, né? Tinha nome, né? A gente só fez sacramentar o nome, né? E depois, eu me recordo de toda a preocupação que houve com o grupo, né? Dos quais vocês participaram, em como formar, primeiro em saber se aqui o centro da cidade queria essa associação, né? Uma reunião na Câmara. Foi a reunião na Câmara, que foi convidado o doutor Bastos, porque ele já tinha tentado começar, né? E depois, por motivos de ele se candidatou, ele se afastou, aí a coisa não caminhou, né? Então, vamos retomar, certo? E aí, a palestra do doutor Bastos transformou, feita a consulta, o auditório se transformou em assembleia, e assim foi criada a associação que já tinha nome. Celina Barreto também foi uma das precursoras, não foi? Não, a Celina participou, talvez, da palestra do doutor Bastos. Pois integrou-se no movimento também? O grupo integrou-se a partir da criação, depois de criada assim. Ela, inclusive, participou da primeira diretoria. Ela participou da primeira diretoria. Rubens fez o estatuto. A alma do Hélio Rubens está no estatuto da associação. Tá, realmente. Está. Jacó participou muito na assembleia de instalação, né, tem até uma fala do seu Jacó, colocando não só a importância dessa associação para a cidade, como dando indicações de como ela deveria funcionar. Isso consta do livro de ata. Né? Então, essa associação, Roberto, ela, por circunstância, né, hoje eu sou presidente da associação, porque, na verdade, o primeiro presidente foi o Pedro Torres, né? Ele foi o primeiro presidente e eu era vice-presidente. Então, eu trabalhei junto com ele esse primeiro mandato, né, os 2 primeiros anos. Foram 2 anos difíceis, né, porque para você... olha, pela minha experiência, Roberto, para você consolidar alguma coisa, você tem que ter pelo menos 5 anos. Pelo menos. Para você dizer, bom, acho que agora vai. Entende? Associação é Bem Viver. Do Bem Viver. Hoje ela está com 6 anos, né? Para 6 anos, então eu já posso dizer, puxa, eu acho que... Agora, quanto à consciência de que ela é significativa para a qualidade de vida das pessoas, eu tenho clara essa consciência. Entende? Ela é significativa para a minha qualidade de vida. Entende? Ela é muito significativa para mim, entende? E ela é significativa, eu espero que para todos os que participam lá, entende? Pelo menos é o que a gente sente, né? Só que cada um sente a associação a seu jeito, e eu acho que isso que é bonito, né? Então, diz, hoje tem palestra, não vou. Não vai, o que eu vou fazer? Não vou obrigar, na verdade. Se eu bem estou lembrado, os pontos básicos da associação, entre os pontos básicos, um deles era esse, que qualquer assunto teria que ser resolvido em assembleia. Em assembleia, tá? No estatuto, todo mês tem uma assembleia. Tem uma assembleia para decidir o que vai fazer. Nada se faz, até para comprar cadeira, a assembleia decide. Soberana. Entende? Segundo ponto que tem é que, me lembro que não é fechado para uma determinada idade, só a partir de tal idade. Sem preconceito, não tem nem do quê. Nem do quê. É sem preconceito. Não precisa adjetivar disso, daquilo. Não, terceiro ponto, inclusive de idade. Terceiro ponto que foi marcado também é que seria uma entidade autossustentada. Não dependeria de acordos ou de verbas governamentais desse ou daquele governo. Exatamente. E isso tudo... Isso nos dá uma independência. Até hoje, né? Até hoje. E isso tudo é que me leva a fazer essa pergunta. Isso só foi possível na prática pela liderança sua, de colocar isso em prática. O perfil da Margarida encaixou-se perfeitamente dentro desses itens que você Isso citou. que eu queria contar, Mas como que a senhora conseguiu isso? Não, é simples, Hélio, porque eu acredito neles. Entende? Eu acredito neles. E faz o pessoal acreditar. Então, quando eu digo isto, eu estou sendo verdadeira comigo mesma. Entende?
Eu acredito nisso, Hélio. Eu acredito nisso. Entende? Passa isso, né? Eu busco passar porque eu acho que isso é importante. Entende? Eu acho que isso é muito importante. A questão fundamental que a gente tem ali na associação, eu acho que isso é uma conquista, né? É que o mais importante dessa associação é a qualidade das nossas relações. Entre as pessoas que convivem. Entre as pessoas que convivem. Eu sempre digo, a hora que a gente perder esse companheirismo, essa confiança, porque veja bem, Hélio Rubens, você esteve visitando a sede que nós estamos construindo. Fiquei né? encantado. Como é que uma associação com tão poucos sócios consegue montar e construir a sua própria sede própria? Depois eu queria que a senhora contasse como é que conseguiu isso. Pois é, mas acontece que eu não iria me aventurar num trabalho desse se eu não sentisse a confiança, o companheirismo, a solidariedade, e se eu não sentisse que esta associação é significativa para as pessoas que dela participam. E também eu preciso dizer que, mais uma vez, eu sou assim privilegiada, porque nós temos uma diretoria que faz com que tudo se torne fácil. A gente se entende, a gente entende, tem luta por poder lá? Não, não tem luta pelo poder. Aliás, o poder está à disposição. Essa transparência, essa simplicidade de como você dirige, eu acho que é o ponto alto da coisa. A impressão que lá brota naturalmente. Você não tem perfil de dar uma ordem, aquilo lá que parece um negócio tão simples progredindo, e a gente vê outras entidades complicadíssimas, dando trombada com os membros, não, Carlinhos? Não sei se chega até vocês isso daí. A impressão que você faz aquilo com uma naturalidade invejável como dirigente de uma entidade, não, Silas? Você quer perguntar? Essa associação ela acaba tendo um papel que transcende o benefício aos próprios associados. E é nesse sentido que eu gostaria de saber a sua opinião. Nós sabemos que, por exemplo, existe, infelizmente, na nossa sociedade ainda muito preconceito contra o idoso. E há casos até constrangedores. Filhos, por exemplo, que têm condições de manter os pais idosos, colocam os pais em asilos ou casas de repouso. Filhos que transformam os pais virtualmente em crianças novamente. E famílias que abandonam literalmente os idosos. Como a professora Margarida vê o papel da associação, além de beneficiar os sócios, também no processo de conscientização nesse aspecto? Olha, a Associação do Bem Viver, ela trabalha com uma faixa de pessoas que eu coloco como sendo pessoas idosos da terceira idade saudáveis, certo? Então, nós não temos muito esse problema internamente, como você colocou. Do ponto de vista externo, o que a gente busca fazer é o seguinte: as nossas palestras, porque nós temos tido palestras de médicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, entende? De fonoaudiólogo, enfim, pessoas que podem nos orientar sobre a qualidade de vida. E isso também é um fator de educação, porque a gente tem que se reeducar para assumir os novos papéis que a gente tem, até papel de aposentado, né? Papel, não é verdade? Papel de idoso, a gente tem que aprender novos papéis, né? Então, essas pessoas, essas palestras, por exemplo, elas são abertas ao público. Até quando eu telefono para as pessoas, avisando, né, da reunião, quando eu digo, olha, convida a vizinhança, o pessoal já sabe que é coisa aberta. Entende? Então, a gente faz isso, né? Agora, nós temos limitação de espaço, né? Que a gente usa ali o espaço do Grêmio, né? Estamos bem ali, entende? Com todas as limitações, mas estamos bem, né? Estamos tendo uma relação muito boa, tanto com o pessoal da prefeitura, que usa durante o dia, como com os meninos lá do Grêmio, não está tendo conflito, mas nós temos que admitir que nós estamos com um espaço bastante limitado, né? A gente não tem assim, não pode fazer uma programação fora daquele espaço que a gente pode utilizar ali, né? Então, isso dificulta muito, né? Agora,
essa questão que você levanta, ela é, não é que seria, ela é objeto de um trabalho de conscientização, entende? Porque ela é muito complicada, sabe, Silas? Ela é muito complicada. É muito complicada porque a vida que o idoso leva, a qualidade de vida que ele tem muito a ver com a vida que ele levou antes, até ou principalmente nas suas relações familiares. Então, é uma área que a gente precisa ter muito cuidado para entrar, certo? É uma área que depende de reeducação de todos nós, depende de informações técnicas. Aliás, quando a Alice e eu, em 1990, 91, nós fomos fazer esse curso em São Paulo, o grande argumento para mim em fazer esse curso era o seguinte: se hoje existe algum conhecimento a respeito da terceira idade, ainda que seja pouco, porque é pouco, no Brasil é muito pouco que se tem em termos de estudo da terceira idade, se existe a gente que vai trabalhar nessa área e também para a gente mesmo, para consumo próprio, né? A gente tem que ter acesso a essas informações, né? E quando entrou nesse campo das relações familiares, nós vimos que ele é complexo demais. Então, para você assumir a responsabilidade de orientar a sociedade nesse tipo de relação, você precisa ter uma retaguarda muito grande de técnicos no assunto. Você precisaria ter um curso muito sério a esse respeito, entende? Porque você vai mexer com problemas que você nem imagina quais são. Entende? As relações familiares são coisas muito... Carlos José. Agora, numa recordação a mais de tempos que foram de outrora, quando uma pincelada foi dada em parte da sua vida de infância e juventude, no meio estudantil mesmo, levando em conta que a senhora tinha a vivência mais na periferia, mais no meio rural. Naturalmente, a época da infância e juventude no meio escolar, Itapetininga tinha as emoções vividas em atividades esportiva, lazer, recreação, clubes. Como era a atividade ao seu tempo nesta área? Ah, sim. O próprio Grêmio Fernando Prestes tinha uma atividade que envolvia a gente participar. Que hoje é a sede de vocês. Que hoje é a nossa sede. Tinha gincanas, eu participei de gincanas lá no Fernando Prestes, entende? E gincanas, assim, memoráveis, onde a luta pela conquista dos primeiros lugares, buscando acertar as coisas, era muito grande. Então, eu participei, acho que de uma ou duas gincanas lá no... Olimpíada, não. Olimpíada foi mais na parte esportiva, já no Instituto. Mas você não foi de participar ou participou uma Sim, vez? Participei de Olimpíada, participei uma vez de uma Olimpíada de Matemática, mas foi uma vez só. Professor Oswaldo San Jorge? Não. Era o professor Carvalho. Era um professor que ficou aqui muito pouco tempo, até posteriormente eu encontrei-me com ele na Secretaria de Educação. Sim. Era o professor Carvalho. Ele fez um... Mas havia também atividade, embora com a sua distância de atividade íntima com a cidade, atividade clubística, sociedade, bailes, festas? Não frequentei. Não frequentava? Não frequentava. Mas podia dizer também à época quais eram os nomes destacados que surgiam na vida política de Itapetininga? Lembrava disso também? Que eram os nomes que se projetavam na época? Ah, sim, a gente tinha... Entre administradores e nomes. A gente tinha, sim, pessoas que de certa forma, marcaram, né, a trajetória da gente, né? O coronel Antônio Toniquinho Pereira, né? Quer dizer, ele foi uma pessoa, assim, que marcou a vida, né, da estudantil Itapetininga, né? Inclusive, foi ele a pessoa que conseguiu o prédio do Grêmio para os estudantes secundaristas, Verdade. Né? Certo? Ele fez uma negociação com a Santa Casa, que aquele prédio era da Santa Casa, né? E ele conseguiu a verba em São Paulo, acho que na Câmara, lá no deputado, né? Na Assembleia, né? Era a Assembleia Legislativa de São Paulo. E acho que foi uma espécie de compra, né? O dinheiro ficou para a Santa Casa e o prédio da Santa Casa ficou para o
o Grêmio, né? Então, o Toniquinho Pereira era uma figura assim emblemática, né? Porque, certo? Na verdade, ele tinha assim umas coisas. Agora, fora disso, naquela época eu realmente não tinha contato com a cidade. A minha vida era mais. No tempo que você morava lá em São Paulo, você esteve um tempo afastada na Secretaria de Educação, fazendo. Conte para nós o que você fazia nessa época. O meu afastamento na Secretaria da Educação, ele foi decorrência de um trabalho de educação que eu acabei me envolvendo, que eu considero o trabalho mais importante da minha vida profissional. Foi no Grupo Escolar Experimental Edmundo de Carvalho, na Lapa. Para participar desse trabalho, eu deixei as 2 escolas técnicas que eu trabalhava, tanto a feminina do Brás, quanto a escola Técnica Federal São Paulo, né? Porque ali eu tive que dar dedicação integral nesse trabalho. E foi, assim, uma experiência educacional que eu considero, assim, de uma riqueza ímpar. Eu trabalhava no Brás nessa época, e uma colega minha, que tinha sido colega da faculdade e que trabalhava também lá, ela me convidou para fazer parte de um projeto de experimento educacional nesse grupo escolar experimental, né? E como eu tinha, eu não tinha seguido a minha vocação de pesquisa conforme era o meu propósito inicial, né? Eu falei, puxa, é uma coisa interessante, né? O que é uma escola experimental, né? Já ficou essa grande interrogação para mim, né? O que é uma escola experimental, né? Fazer experimento com educação, fazer experimento com gente, o que vem a ser isso, né? Eu tinha ideia de experimento de laboratório, né? Agora, experimento com gente, né? Eu não sei o que é isso, né? Então, eu até meio sem saber bem o que era, eu topei o experimento, sabe? Eu quero ir lá ver o que é, né? Eu queria saber, né? Conhecer. E a questão foi a seguinte: em 1968, porque a lei que aboliu o exame de admissão, ela veio em 71, a diretriz de bases que aboliu o exame de admissão. Então, em 1968, o exame de admissão para passar da 4ª série primária para o 1º ginásio ainda existia. E a diretora dessa escola experimental, ela propôs um trabalho de continuidade da escolaridade para os alunos da escola experimental que só iam até a 4ª série. Então, ela falou, pô, mas se é uma escola experimental, por que nós não podemos dar continuidade do curso ginasial para esses alunos que vêm? Porque interrompe, né, a metodologia utilizada a nível de 4ª série, por que não dá continuidade, né? E ela pediu autorização para o Conselho Estadual de Educação e o Conselho negou a autorização, alegando que era obrigatório, por lei, fazer o exame de admissão na passagem da 4ª série para o 1º ginasial. Então, ela reuniu um grupo de pessoas, né, para pensar no assunto. E foi aí que eu comecei a entrar na história. Porque essa minha colega que trabalhava lá na Casa de Infância comigo era amiga da diretora aqui do experimental, né? Então, ela levava as questões para lá e a gente conversava e tal, né? Então, foi feita uma proposta, uma contraproposta para o Conselho Estadual, que era o seguinte: então, a escola faz o exame de admissão para os seus alunos. O Conselho negou outra vez. Não, a escola pública tem que ser aberta para todo mundo. Então, tudo bem, foi feita uma 3ª proposta. Abre um exame de admissão para todo mundo e aí acolhe. O experimental tinha, naquela ocasião, atender no limite geográfico, né? Tinha um limite geográfico para dar atendimento para os seus alunos. Então, a gente abre para todo mundo e atende todo mundo que passar dentro desse limite geográfico que está no regimento lá da escola experimental, né? Foi feito o exame, né? E se inscreveu quem quis, né? Quando foi feita a análise do resultado desse exame, a diretora estranhou um fato que chamou a atenção dela, porque os alunos do experimental eles estavam numa faixa de idade mais ou menos igual, ali, entre 10 e 11 anos, para passar da 4ª série para a 5ª. E tinha alunos que tinham se inscrito no exame, que tinham 13, 14, 15 anos,
e que foram reprovados, concorrendo com crianças de 10 e 11 anos. Aquilo chamou a atenção dela, né? Chamou a atenção dela e ela, então, disse assim, bom, quem é essa população? Que população é essa? Quem são essas pessoas? Né? Então, antes de publicar o resultado do exame de admissão, ela publicou uma chamada desse grupo, certo? Chamando esse grupo. E foi aí que eu entrei, entende? Para ver quem eram essas pessoas, o que acontecia com elas. E nós constatamos que essa população era uma população de alunos vindo da periferia da Lapa, Barra Funda, vários deles, inclusive, da favela do Cartaz. Era uma favela que ficava atrás desses painéis de propaganda, de cartaz de propaganda, né? Ali na marginal ali do Tietê, né? Então, bom, ficamos com aquela população, né? E agora? O que nós vamos fazer, né? Aí fizemos um projeto, e desse projeto que eu participei, que eu reputo assim uma experiência riquíssima na área da educação. Fizemos um projeto. Esse projeto o Conselho Estadual autorizou em termos, porque a proposta do projeto era uma aceleração de escolaridade para esses alunos. O Conselho não aceitou a aceleração de escolaridade, porque a nossa ideia era trabalhar com esses alunos de uma forma diferente e bombeá-los para o sistema normal, né, regular, né, em menos tempo. O Conselho não aceitou a mudança de tempo, então aí a gente trabalhou. E nesse período, então, eu acompanhei as turmas por 4 anos, né? Foi uma experiência riquíssima, entende? Riquíssima. Nossa Senhora, o que eu aprendi nessa experiência foi muito, 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 muito bonito, foi muito bom, entende? Foi, assim, uma coisa gratificante. Só que, no meio dessa experiência, eu prestei concurso para direção de escola, né? E como diretora, eu não podia continuar afastada no experimental, porque o experimental não tinha quadro de professores, né? Ele só trabalhava com professores selecionados para os experimentos para o tipo de metodologia que ele trabalhava, né? Então, eu ir para a diretora, a escola já tinha direção, né? Quer dizer, eu como diretora não podia continuar. Então, para eu não perder o contato com esse trabalho, né, que já estava no 4º ano, estava já terminando, né, o grupo, e já tinha outro grupo outros grupos também em andamento, porque daí você envolve com tudo, né, não é só com o primeiro grupo, né, porque no ano seguinte outros entraram na mesma situação, né. Então, foi feita uma proposta para mim, para eu ficar afastada na Secretaria da Educação, prestando serviços no experimental, até um determinado prazo. Eles me deram, era 1 ano e meio, estava no meio do ano, eles me deram o término daquele ano e mais 1 ano, né? Então, esse ano e meio eu fiquei afastada na Divisão de Assistência Pedagógica da Secretaria da Educação, prestando serviço no Experimental da Lapa. E concluí essa parte, né? E depois eu acabei me enfronhando na Secretaria de Educação e fui convidada para participar de outras equipes técnicas e participei. Essa é a razão de eu ter ido para a Secretaria. E nós agora voltamos a uma indagação também, porque naturalmente, família italiana. Mazarino é uma família numerosa em Itapetininga, né? Conhecida, respeitada. E, professora Margarida, diga algo da imigração italiana em Itapetininga. Há muita vivência dos italianos, da colônia italiana, com Itapetininga de tantos anos, inclusive continuando nos dias atuais. Um pouco sobre a imigração italiana entre nós. As informações que eu tenho são informações da minha família, né? E também informações a respeito... o Francisco Larizati conversou várias vezes comigo e me deu também muitas informações a respeito disso, né? Os Larizati, os Sciocchetti e os Mazarino, eles vieram da Itália juntos. Eles eram da mesma localidade da Itália e eles chegaram no Brasil em 1888. Da onde eram, Margarida? Eles eram da região de Piemonte, cidade de Pertengo. Inclusive a família Genesini? Não, o Genesini já de outra região. Também vieram numa época. Mas vieram, mas eu até não tenho de memória, mas eu tenho essa informação registrada, né? Pelo menos a data em que eles chegaram no Brasil, o navio que eles vieram, de onde eles vieram, entende? Porque eu fiz uma pesquisa no livro da seccional da polícia,
o livro no qual os imigrantes, não só italianos, mas todos os imigrantes da cidade de Itapetininga na ocasião da guerra, eles foram obrigados a se cadastrar e dar informações a respeito da sua origem e tal, né? Então, pesquisando nesse livro, eu encontrei informações a respeito de várias famílias aqui, né? Porque o Larizati me dizia que Mazarino, Choquete e os Larizati seriam as 3 famílias que primeiro se radicaram na cidade. Eu não tenho como comprovar isso. Não tenho, assim, nenhum documento que comprove isso, né? Eu só tenho, eu tenho cópia do passaporte, né, dos meus avós, por exemplo. Eles chegaram em 1888 e ficaram 3 meses em Tatuí. Eles foram direto para a zona rural, porque fazia parte do contrato, né? Como diz lá uma coisa, o periscopo de lavoro, e lavoro em zona rural. Então, eles ficaram 3 meses em Tatuí, na fazenda dos Guedes, na fazenda Serrinha, na região de Porangaba. Mas aí aquele sistema da fazenda que não aceitou, mas quando eles vieram, eles trouxeram algum dinheiro. Eles tinham algumas reservas, né? Então, isso permitiu que eles acertassem as contas na fazenda e saíssem da fazenda e viessem para cá. E você recorda, devido ao conflito mundial na Segunda Guerra, além da presença obrigatória junto à Polícia Civil, eles tiveram alguns problemas por aqui, por ser descendentes de italianos, ouvidos da Itália? Não. Face à participação da Itália no eixo? Não, não. Houve muita... Eu me recordo que às vezes faziam reunião lá na minha casa, né? E meu pai era brasileiro. Os irmãos que eram italianos. Mas às vezes meus tios iam lá conversar, né? Havia uma apreensão. Umas dúvidas, inseguranças, entende? Mas não me recordo de nada concreto que pressionasse eles pelo fato de eles serem italianos. Não tenho nada disso, não. Havia apreensão, isso eu me recordo. Essas apreensões eu me recordo. Muita conversa, né? Muita preocupação, né? Você tem escrito esses relatos todos? Alguém de Itapetininga tem? Ou não? Foi Olha, assim mais de conversa? Não, eu tenho alguma coisa escrita e eu passei até alguns dados desses meus escritos, não só sobre os italianos, mas também sobre os italianos, para Marisa. Marisa, filha da dona... Messias, a Marisa Messias, passei para ela. Porque ela trabalha na faculdade e ela pediu se eu tinha alguma coisa e eu passei esse material, uma parte desse material para ela, né? Mas não tenho nada. A minha intenção inicial era publicar, certo? Mas depois eu acabei me envolvendo com outras coisas e não completei, mas eu tenho alguma coisa escrita, né? E tenho, porque os italianos eles eram muito unidos, né? Inclusive hoje há uma questão, até há pouco tempo eu fui procurada por uma pessoa que propôs fazer um projeto de reavivar a sociedade italiana, certo? Porque inclusive tem um patrimônio, né? Tem a sede da sociedade italiana, né? Nós tínhamos a Sociedade Recreativa Ítalo-Brasileira, exatamente, na Rua Monsenhor Soares, esquina com a Pedro Marques. Isso mesmo. É um patrimônio existente até agora. Até agora, Então, eu fui convidada num determinado momento para constituir um grupo, entende? Para fazer uma proposta de um projeto, né? Para reavivar, né? A cultura italiana, a língua italiana, entende? Está motivada a fazer isso? Olha, no momento, eu até não me envolvi nesse projeto porque eu estava no projeto da terceira idade. Sabe? Eu acho que você tem que ir com uma certa cautela, porque eu também estou na terceira idade, entende? O fôlego já não é o mesmo, né? O fôlego já é outro, né? Então, é um projeto que me atrai, entende? É um projeto que me atrai, porque é um projeto cultural que para mim, assim, ele tem uma importância muito grande, porque, afinal de contas, são as minhas raízes, né? Mas, naquele momento que me foi feita essa proposta, eu não tinha condição de assumir, porque eu ia me sobrecarregar e não ia fazer nada do jeito que eu gosto de fazer. No fim, você acaba se dividindo muito. Não é perfeccionista. Não é questão de perfeccionismo, não. Talvez, eu fiz um curso de administração na Getúlio Vargas e eu aprendi algumas coisas em administração, entende? E uma delas é que se você pretende realmente realizar alguma coisa,
você tem que estar presente, você tem que ter dedicação, você tem que estar à testa, entende? Porque a Getúlio Vargas, eles têm muito mais ainda... O curso que eu fiz é de gestão e administração pública. Mas eles não tinham experiência em administração pública, então eles acabavam dando administração de empresa. Então, certo? E na empresa, né, o que vale é a presença, né, a realização assim, no contato direto, a ordem sai lá em cima, já está lá embaixo e já está executando. É diferente do serviço público, né? Jacó quer fazer uma pergunta a você. Gostaria de ver de você que planos vocês têm a respeito de terceira idade. Que departamentos, enfim, sobre os objetivos e o que alcançaram, o que pretendem fazer. Eu considero que, neste momento, seu Jacó, nós estamos encerrando uma fase da terceira idade, que é a fase de consolidação. Não temo mais que a terceira idade tenha desvios. Eu acho que agora ela tem o seu caminho. Nós temos o projeto da construção da sede, e nós precisamos dessa sede para poder desenvolver os outros projetos. Inclusive projetos ligados ao próprio interesse da terceira idade e ligado à preparação de pessoas para atendimento na terceira idade. Isso é importante. Certo? Porque nós não temos profissionais na área, ou temos o médico, entende? Mas não temos ninguém na faixa intermediária preparado para atendimento de terceira idade. Tem no geral, nas generalidades, né? Mas voltado para os problemas específicos da terceira idade, nós não temos. Então, e há pouco tempo eu estive envolvida num trabalho aí de educação, alfabetização de adultos, e percorri aquela região lá da Nova Itapetininga, está fazendo uns 2 anos, e a gente encontrou na periferia da cidade pessoas com todo o perfil, assim de postura, de valores, de afetividade, entende? Que com um preparo, certo? Talhado para esse tipo de atendimento, mas que não tem nenhuma orientação, não tem nenhuma formação, não tem... E são pessoas que estão desempregadas porque não tem formação, não tem. Porque hoje a questão do emprego, você precisa ter um nível de escolaridade, porque o emprego que tem não tem o funcionário adequado para aquele emprego, então a questão de gente sem emprego, sem qualificação. Professora, nesse contexto da pergunta... Mas isso está na nossa preocupação, isso é uma das nossas preocupações. Então, no contexto da pergunta do professor Jacó, e ele já se referiu a isso agora há pouco, havia a intenção de se procurar, inclusive com o Pedro Torres, a Universidade da Terceira Idade, cujo princípio básico é esse: quem sabe ensina para quem não sabe. E, portanto, é uma forma extremamente útil para a sociedade de aproveitar o conhecimento e a experiência de quem está na melhor idade, como diz o Roberto Hungria. Esse tipo de projeto, esse tipo de coisa, houve um avanço? Isso é discutido dentro da associação? Não, e não vejo eco dessa proposta dentro da associação. Nós ainda estamos, em termos de envolvimento cultural, nós ainda estamos numa fase, Hélio, de quebrar as desconfianças e de cultivar o companheirismo e a solidariedade, para depois partir para outras coisas. Com 6 anos. Com 6 anos. Entende? E a minha visão, entende, é que se fosse impor, é a vantagem da Assembleia Mensal. Você sentir em que nível nós estamos, entende? E o que é que as pessoas realmente desejam. Entende? Algumas coisas a gente já conseguiu trabalhar um pouco. Entende? Mas tem muita coisa para ser trabalhado. Esse é um dado. E outro dado também que eu percebo com muita clareza é o seguinte: na associação tem muito professor aposentado. Então, eles não têm interesse em voltar a estudar. Entende? Eles não estão... É diferente, eu participei de uma aula na Faculdade de Terceira Idade de Campinas, da PUC de Campinas. É uma população totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. E lá funciona a terceira idade. Mas qual é o perfil das pessoas da terceira idade de lá? Uma grande parte, principalmente das mulheres, né, que estavam lá, elas não eram professoras,
eram pessoas de um nível socioeconômico muito mais alto do que o nosso. São senhoras que ajudaram o marido a vencer na vida e a ganhar dinheiro, entende? E que, num estágio da vida, quando os filhos crescidos, casados, elas sentem necessidade de ter um conhecimento a mais. Então, para essas pessoas, participar de uma universidade de terceira idade é altamente significativo. Agora, para uma população como a maioria da nossa população aqui, que já tem uma escolaridade básica, ou seja, o professor primário, ou seja, o professor, aqui nós temos várias faculdades, ou faculdades feitas fora daqui, não há esse interesse, porque não há, é um status que eles já têm. Professor, e no sentido inverso, eles, não como alunos, mas eles como professores, né? A terceira idade, além da experiência que tem, tem o conhecimento que tem, e poderiam estar sendo muito úteis, ensinando o que Foi a experiência aprenderam. que nós tivemos, não de terceira idade para a terceira idade, porque daí você cria uma relação um pouco difícil. Perfeito, é complicado. É complicado. Aí é mais fácil da segunda para a terceira? Não, da terceira para os analfabetos da periferia, que foi esse projeto que a gente fez lá na Nova Itapetininga, entende? E que acabou quando a gente estava assim num nível já de estudo, porque custa você estruturar uma equipe de voluntários para um trabalho dessa natureza. É muito difícil. Agora eles têm muito o que dizer, né? Exatamente. Só que o trabalho foi rompido, entende? Por questões aí que eu até nem gostaria de falar, porque seria até deselegante, né? Mas nós interrompemos o trabalho e essa interrupção resultou num afrouxamento da equipe que ainda não estava devidamente consolidada, porque o poder público não colaborou. Professora Margarida, o filósofo Jacob Azarian tem um estudo muito interessante a respeito do imigrante. Inclusive um alerta para o risco do imigrante perder o vínculo com as suas raízes e, ao mesmo tempo, não incorporar os hábitos do povo da pátria que ele toma como sua pátria. Nós sabemos que Itapetininga muito deve aos imigrantes italianos. Aí estão as famílias Mazarino, Barsante, Alciati, Nanini, Choquete, Brocheri e tantas outras que fizeram a grandeza da nossa cidade. A pergunta que eu faço é a seguinte: nesse período, final da década de 30 até hoje, como foi o relacionamento entre as famílias italianas, as festas? Havia um congraçamento permanente, em se falando também de música, de alimentação, de preservação de hábitos? Olha, na minha experiência, né, quando do lado paterno, quando a minha avó era viva, havia muito envolvimento dos italianos, inclusive na casa, hoje a casa está reformada, aquela casa na beira da linha, lá na Rua Mazarino, né, aquele casarão lá. Na sala principal, o tijolo era comido de dançar valsa aos domingos à tarde, porque tinha que dormir cedo, porque segunda era dia de trabalho. Entende? Então, o tijolo era comido porque se dançava valsa. Na Lagoa Seca, lá em cima, no fim da lagoa, onde hoje tem a padaria lá, lá era do Estevão, o Estevão Larizati morou lá, né? Então lá os domingos se juntavam os italianos, inclusive os italianos que vinham da zona rural, como no caso dos Nanini, que vinham da zona rural. O velho Nanini vinha assistir missa todo domingo na cidade, e ele assistia a missa, depois ele ia ou lá em cima jogar bocha, lá no Estevão Larizati, ou ia ali no armazém do Fagnani, logo que passa o pontilhão, tinha uma escada, você deve lembrar disso, dos pais do Felício, né? Seu Vitório Fagnani, o velho, tinha a escada, hoje não tem mais aquela escada, né, que subia no armazém do velho Fagnani, né? Eles passavam a tarde ali conversando, discutindo política e trocando ideias, ou jogando, né? E depois, no fim da tarde, ele ia para o Capão Alto, né, que ele morava lá no Capão Alto, saiu do Peixoto, depois ele foi para o Capão Alto, e lá no Capão Alto ele reunia a vizinhança toda e rezava o terço, eles eram muito católicos, e lá ele reproduzia a homilia do padre que ele tinha ouvido na missa aqui de manhã, ele fazia. Então ele se tornou uma espécie de um capelão rural. E os Nanini até hoje são
Você vai lá na igreja de São João, lá na paróquia de São João, você encontra os nanini lá que eles se radicaram, vêm do sítio, se radicaram mais naquela região, né? Você encontra nanini lá na igreja, assim, em postos de... Por falar nessa região, e a senhora também que residiu numa chácara na Dr. Coutinho, nós sabemos que toda aquela região leste da cidade, o bairro do Mato Seco, Tabuãozinho, todo aquele setor, corria uma lenda famosa, a lenda do Raimundão. O que a senhora pode falar a esse respeito? Sim, eu me lembro. O Raimundão era um personagem que andava a cavalo, né? E ele tinha, segundo contavam, ele tinha o olho de pendurado, né? E ele dizia a lenda que ele estava penando, né? Porque ele tinha um tesouro lá, uns dinheiros guardados, umas moedas, e ele tinha pedido que um escravo dele lá cavasse o buraco, né? E enterrasse o tesouro dele, né? E daí, para o escravo não contar para ninguém, ele matou o escravo e enterrou junto, né? E isto seria o motivo da alma penada, né? Que passava a cavalo na Dr. Coutinho, né? Com o olho de pendurado, né? Então, desenhavam assim o Raimundão das formas as mais falhadas, mas corria muito e a gente morria de medo. Nossa Senhora, quando a gente era criança, a mamãe amedrontou, olha, não sai de noite na rua que o Raimundão passa por aí. Algum outro tipo folclórico assim, você lembra, Margarida? De Itapetininga, não? De Itapetininga? Lembro. No nosso tempo de estudante, lembra do José dos Anéis, o Bentevi, lembra que inscreveram o Bentevi para ser vereador? Vereador. Lembra? Os estudantes quase elegeram o Bentevi vereador. Faltou pouco. Certo. Então, o dito cortador de capim, né? O tatarural, né? Então, tem assim uma série grande de personagens, né? da cidade, né? Mas a figura do Raimundão era uma figura que marcou muito o bairro ali, entende? E muita gente foi cavar lá para o lado do Peixoto Corrido. Muita gente foi cavar chão com picareta lá para achar o tesouro do Raimundão. É um negócio sério. Margarida, voltando um pouco ainda à terceira idade, que é um tema palpitante, que a gente se interessa muito. Eu, lendo uma entrevista do diretor da faculdade de Santos, lá tem a Universidade também a Universidade da Terceira Idade. Uma das primeiras. Então, ele falava o seguinte, que o indivíduo participante da melhor idade aí, ele não gostava, pelo menos na pesquisa que ele fez, de estar assistindo palestras sobre reumatismo, artrose, essas coisas todas, e para ele o que interessava, assim, em termos de prioridade, era lazer, viagem, essas coisas todas aí, muito mais importante do que as palestras. Como é que é o perfil do pessoal de Itapetininga? Bate bastante com isso. O pessoal realmente gosta de coisas... Quando nós fizemos o Encontro Bem Viver no Venâncio Aires, em 95, Sucesso foi absoluto. difícil, sim, e grande mérito da Rosali Sacco. Aquela moça fez um evento maravilhoso com o envolvimento da terceira idade, né? Porque a gente dizia bem claro, olha, a Rosali está assessorando o evento, é nosso. Terceira idade somos nós. Ou nós estaremos lá ou não tem evento. Né? As duas partes fizeram bem feito. Exatamente. Então foi assim uma parceria muito bonita e aquela moça, nossa senhora. Bom, profissional competente, séria, entende? E captou bem o espírito da terceira idade, né? Por isso que o evento saiu muito bonito. Mas eu estou colocando isso por causa da questão do lazer, né? Então, quando nós fomos estudar os temas para colocar nesse evento, né, o pessoal não quis médico. O pessoal não quis saber de médico. Então é mais ou menos semelhante ao de Santos. Sim. Então a opção foi por quê? Foi pela uma professora, uma psicóloga, com experiência na área, com pesquisadora na área da terceira idade, porque hoje no Brasil tem a Escola Paulista de Medicina, está com um grupo bom, interdisciplinar, entende? Fazendo estudos em grupos de terceira idade que funcionam em postos de saúde em São Paulo. A Escola Paulista de Medicina, a Universidade de São Paulo também nessa linha, e a PUC de Campinas também está nessa linha. Então, hoje começa a ter alguns estudos a respeito da terceira idade no Brasil, né? E isto é assim, bastante animador. Mas não tem muito, né? Então,
a gente foi para procurar, né, essa pessoa da área de psicologia que falasse para a terceira idade, né? Não foi fácil encontrar, a Rosali conseguiu localizar. E a pessoa de lazer veio o Luiz Otávio, né? Que foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Então, bate perfeitamente, o perfil bate. Esse evento realmente foi um dos pontos altos da sua administração junto ao grupo da terceira idade. Sim, porque o objetivo desse evento foi sensibilizar a sociedade sobre a presença do idoso. Nós não tivemos outro objetivo a não ser esse. Sensibilizar a sociedade para a presença e o problema do idoso. É bom registrar. Nós chegamos a ter noite de quantas pessoas participando? Falava-se 1000 pessoas? Não. Nós tivemos no máximo 600 pessoas. 600 pessoas, com certeza. E além das cadeiras todas tomadas, tem a gente em pé. Mas é uma média de 600 pessoas. Desse rapaz que veio falar sobre o Luiz Otávio, né? E ele foi muito polêmico e foi muito feliz, né? Então, realmente, a palestra dele foi assunto na cidade por mais um mês. Entende? Vontade de fazer outro? Eu tenho vontade de fazer outro, só que a gente precisaria de uma pessoa que desse esse respaldo técnico, né, que a Rosali deu naquela ocasião, né? E também é o seguinte, um evento como esse custa dinheiro. Patrocinadores nos dias de hoje está mais difícil, porque a crise econômica está aí, né? Então, para ver se foi a Unimed. Não, foram vários os patrocinadores. A Unimed ajudou, também. A Prefeitura Municipal colaborou, a vinda do Luiz Otávio foi a Prefeitura que patrocinou. A Padaria Máximo participou, a LL Turismo ajudou, o Café Santo André colaborou, entende? A Rosali conseguiu, o Clube Venâncio Aires ajudou bastante, porque além de ceder as instalações, eles ofereceram o show final, que foi um fecho assim, espetacular, maravilhoso, né? Então, tudo contribuiu para a qualidade daquele evento, tanto do ponto de vista assim, recreativo, quanto do ponto de vista do significado das mensagens, entende? Para a população, que era o nosso objetivo, e o objetivo foi alcançado. Professor, eu queria voltar um pouquinho na sua vivência dentro desse grupo da terceira idade. A senhora me contou, e eu gostaria que a senhora registrasse isso, o caso de uma senhora que acabou aceitando ir numa viagem, mas não queria entrar na praia, não queria entrar no mar, e que ela vivia muito mal, os filhos não visitavam, depois a vida dela se transformou. Nós temos, esse tipo de resistência é comum, né, na pessoa. Então, nós temos casos de pessoas que têm dificuldade, assim, por todas as questões de tabu, de preconceito, né? Então, é difícil a pessoa se soltar, né? Então, é difícil. Mas então, não tem problema, não. Eu mesmo vou, às vezes, na praia e também não vou no mar, entende? Eu digo, não, mas tem pessoas que a vida muda, né? Muda. Agora, essa pessoa que eu estou colocando, ela foi encaminhada lá até por um médico, né? Ela estava em estado depressivo e foi encaminhada por um médico e a gente ia conversando, né? Olha, não é por aí, né? Certo? Então, o que me chama a atenção, e que eu acho que é isso que você está querendo que eu recoloque, né? O que me chama a atenção é o seguinte, não é só o caso dessa senhora, dela também, mas de outros casos. A relação entre pais e filhos, quando os pais estão na terceira idade, principalmente quando a mulher fica sozinha, por viuvez, né? Essa relação é uma relação muito complicada, entende? Muito complicada, porque há uma expectativa dos pais em relação aos filhos que não corresponde a que muitas vezes os filhos, não é nem que eles não queiram, entende? Quer dizer, há um desnível entre a expectativa e a possibilidade, não cruza a linha do ideal com o real, para que as coisas se concretizem. E, às vezes, as pessoas não têm muita a consciência disso. Somente esses casos, né, que a pessoa era depressiva. Exato. Então, as visitas dos filhos se rareavam porque era chata a visita, né? A mãe só reclamava. Exato. Ela sempre, mas os meus filhos não vêm, né? Então, está demorando vir, não vem, entende? Aí, um dia eu falei para ela, olha, entende? Quer dizer, se você estiver bem com você mesmo na sua casa,
entende? Se você tiver o seu círculo de amigos, se você tiver a sua vida, entende? Você estiver bem, os seus filhos não sabem onde você mora, sabe? Então, a hora que você estiver bem, que você não for chato, eles vêm te visitar. Mas não deu outra. Depois de algum tempo, claro que isso não foi por milagre, né? Não foi assim com passo de mágica, né? Depois de algum tempo, assim, olha, mudou, né? Mas acontece que ela mudou também, entende? Porque ela essa mudou relação cai naquela pergunta que você me fez já hoje, entende? É um negócio complicado, não é fácil lidar com isso, né? Não é fácil. Digo, mas a associação tem esse papel, e esse não deve ser o caso único, de transformação da vida do idoso. Sim, né? A gente está atento a isso e busca fazer. Agora, a gente faz isso com muita cerimônia, no sentido, não cerimônia de não assumir a coisa, mas cerimônia no sentido, porque cada caso é um caso. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Entende? Então, a lei geral é o bem viver. Entende? A lei geral é a qualidade das nossas relações. Na medida que essas relações vão se tornando mais descontraídas, elas vão se tornando mais afetuosas, entende? Mais de companheirismo. Nisso as viagens ajudam muito, porque cada vez que volta da viagem o grupo está mais coeso, mais unido, né? Aí você vai percebendo melhor e você vai tendo possibilidade de dialogar um pouquinho mais, mas de uma forma muito discreta quando for o caso. Porque eu, por exemplo, não tenho respaldo psicológico para entrar num problema complicado como esse. Então, é difícil. A gente busca fazer na medida que a gente percebe que a força dá. Entende? E quando a gente percebe que o caso é muito sério, a gente aconselha, olha, por que você não busca um psicólogo, entende? Ele pode te ajudar, ele tem técnica, entende? A gente indica, né? Mas de associação, assumir, a gente está atento. Mas de assumir nós ainda não temos. Isso está dentro do que o professor Jacó perguntou há pouco. Quais são os projetos? Projetos existem muitos. Condição de realizá-los, a gente chega lá, eu sonho, sabe, é um dos sonhos. Enfim, se há sonhos certos, como é que disse o poeta? Enfim, se há sonhos certos, são sonhos que sonhei de olhos abertos. Né? Então a gente sonha. A favor. O Bem Viver sempre está promovendo encontros, né? E conte para nós quais são esses encontros durante a semana, o que fazem, os bingos. Uhum. Fala sobre isso. Agora nós estamos um pouco... Não é que nós estamos mais ricos, não é isso. A gente passou de uma fase de sufoco, porque nós ganhamos com o evento do Clube Venâncio Aires, a prefeitura nos ofereceu um terreno e nós tínhamos a responsabilidade de, no prazo de 2 anos, assumir esse terreno, porque senão a gente perderia, né? Então, aí toda a preocupação de guardar dinheiro, né, para cercar o terreno e fazer o alicerce, levantar as paredes, estamos na laje, né? Então, estamos indo. Então, hoje a gente já não tem mais aquela ameaça de perder o terreno, né? E isso nos dá, assim, uma possibilidade de respirar um pouco mais aliviado, né? E, então, eu sempre coloco que a prioridade número 1 não é a construção da sede, ainda que ela seja de fundamental importância para nós. A prioridade número 1 é a manutenção da qualidade das nossas relações. Esta continua sendo a prioridade número 1. Certo? Então, mas só que agora, como não tem mais a pressão do terreno nela, então o dinheirinho a gente já está assim, fazendo, por exemplo, uma das coisas que eu percebo, né, é que muitas senhoras gostariam de dançar e não dançam porque nunca aprenderam, nunca tiveram oportunidade de aprender a dançar. E a dança, pelo que eu aprendi no meu curso de gerontologia, é um dos exercícios mais recomendados para a terceira idade. Para qualquer idade. Certo? Então, o que nós estamos propondo agora, né? Foi aprovado na última assembleia, né? A associação vai pagar um professor de dança, entende? Por um certo número de aulas lá, que a Leda que está negociando isso daí lá com o professor, né? Assim, um número de aulas que as pessoas possam aprender o básico da dança, porque depois elas mesmas continuam. Entende? A turma que já dança continua, entende? Porque qual é o objetivo disso? O objetivo é exatamente propiciar
a essas pessoas que não tiveram oportunidade, né, na época da sua juventude, ou por pressão dos pais. Isso é muito dito. Ah, meu pai não deixava, depois eu me casei, meu marido não gostava, entende? Quer dizer, então, ver se agora, nessa fase da vida, né, tem a possibilidade de aprender a dançar. Então, passou a lista lá, eu estou com um número bom de pessoas para iniciar esse projeto, né? Acredito que depois que ele iniciar vai ter mais gente, né? Então, esse é um projeto, é uma atividade que eu considero assim, de fundamental importância, porque ela vai quebrar tabu para muita gente, certo? E nós temos também a comemoração de aniversários de 2 em 2 meses, né? Fizemos de 2 em 2 meses até agora para não gastar muito dinheiro, por causa da construção, né? Qual é o número Aonde de a sócios? música... Atualmente nós estamos com cerca de 100 sócios. 100 sócios. Num bingo, por exemplo, aparecem quantos? Uma média. Olha, nós nunca fizemos um bingo a sério. Entende? A gente sempre fez um binguinho assim, tem 15, 20 pessoas, entende? É uma brincadeira. Agora o pessoal diz, não, mas nós precisamos fazer um bingo decente. Então, eu vou organizar uma equipe lá para preparar um bingo decente. Não sei o que vai ser esse bingo decente, entende? Mas vai ser. E porque também nós nunca pedimos dinheiro para a construção. O dinheiro para a construção está nesse pé. Então, o pessoal fala, mas com R$5 por mês, como é que você consegue? Não, não sou eu que consigo, somos nós que conseguimos, porque em assembleia foi decidido que cada viagem que a gente faz, certo? É feito o cálculo do custo da viagem. Sobre esse custo, coloca um percentual, mesmo porque a gente não pode viajar sem dinheiro, porque sempre pode ter um gasto ou outro, né? O saldo disso vai para o fundo de caixa e com isso a gente está fazendo a construção. Então, é o próprio pessoal que diz, mas então é o pessoal que viaja, que contribui mais? É o pessoal que tem mais poder aquisitivo, é o pessoal que viaja. Então, esse pessoal vai... É uma forma de fazer partilha também, né? Partilha econômica. Não é verdade? É uma forma, né? Como é que a senhora resolve um outro problema que eu imagino que a senhora deva ter? A composição dos associados é, sobretudo, de mulheres. É mais feminino do que masculino. Poucos homens, nós temos poucos homens. Então, duas perguntas. Primeiro, por que poucos homens? Por que os homens resistem a entrar? E segundo, como é que convive... por exemplo, no caso da dança, né? Se o número de mulheres é tão grande. Ah, sim. Nós temos poucos casais. No hall aí de cerca de 100 pessoas, nós temos uns 10 casais. E temos um rapaz, que é viúvo, e que participa lá, entende? Portanto, nós temos 11 homens na associação. Esse é o número... De um total de 80? De 100. De 100. Um total de 100. 10%, vai lá. 10%. E convivemos muito bem, sabe? É muito, muito tranquila, muito, muito agradável, sabe? Muito, assim, não temos problema. Como é que a senhora explica essa pequena participação masculina? Lá o meu curso de gerontologia deu algumas explicações que a gente já intui, né? Mas realmente o curso foi muito bom para dar mais segurança para a gente na interpretação desse fato, né? O homem, ele tem mais preconceito com a idade do que a mulher, porque ele relaciona muito a questão da idade com a questão da sexualidade. Então, ele acha que admitir que ele está ficando velho seria admitir a sua impotência, admitir aspectos ligados à sua sexualidade. Não tem nada a ver, mas acontece que o preconceito é preconceito, né? Então, este seria um dos aspectos estabelecidos, né? Um outro dado que eu me arrisco, entende? Aí já é da minha responsabilidade essa interpretação, né? Eu acho Itapetininga uma cidade sui generis. Itapetininga é uma cidade atípica. É uma cidade bastante conservadora, né? Bastante conservadora. E eu acho que esse aspecto conservador também interfere na postura dos homens em relação à questão da idade e em relação à participação de uma instituição que admite a idade. Esse é o grande problema, certo? É admitir, é você aceitar. Professor, até aproveitando o gancho do Hélio Rubens, no início foi dito que há um preconceito relacionado com os tabus, né? E isso que a senhora está falando agora é um preconceito exatamente inverso. Eu já ouvi homem falar que
não quer entrar para a Associação do Bem Viver, porque acredita que tem muito trabalho ainda pela frente, tem muito que dar ainda pela frente, subentendendo que a sua entrada seria uma aposentadoria já. E já houve um outro tipo de preconceito de mulher, achando que a Associação do Bem Viver é um clube de gente chique, que ela não teria roupa adequada, coisa para... Então, gostaria que falasse um pouco sobre esses dois tipos de preconceito. Olha, no dia 25 de junho, que passou agora, nós tivemos uma festa junina, foi muito bonita, uma festa muito boa, satisfez a todos, pelo menos o pessoal todo estava muito feliz, né? E compareceu nessa festa uma senhora de 82 anos, e ela ficou encantada com a festa, né? A primeira vez que ela foi, ela ficou encantada, ela disse assim, eu queria participar disso aqui, né? E eu falei, mas aqui só tem uma exigência para participar, é querer. Porque a associação não é para quem não quer, ela é para quem quer. Isso eu digo sempre, né? Quem não quer, a gente respeita, certo? Agora, para quem quer, ela está de portas abertas. Ela tem princípios, certo? Então, mas ela está de portas abertas, né? Aí ela diz assim, pois é, mas sabe, tem um outro dado, eu sou pensionista. Eu sou pensionista e a dificuldade, quanto é que paga, né? Para começar, quem tem mais de 80 anos não paga, né? Isso faz parte do acordo. Isso foi decidido em assembleia, porque é um privilégio para nós, e nós temos umas 12 pessoas com mais de 80 anos participando da associação, e que viajam com a gente. Não as 12, mas pelo menos umas 3 ou 4 das 12 viajam com a gente. E até viagens longas. Fomos para Florianópolis e foi gente com mais de 80 anos. Então, eu conversando com ela, né, falei, bom, mas a questão financeira está resolvida, porque a senhora tem mais de 80 anos, a senhora não paga. Ah, não. Aí ela ficou meio assim, porque é uma questão da dignidade, sabe? Ela ficou meio assim, no início ela achou que ela não pagava porque ela tinha colocado o problema. Eu falei, não, isso consta do nosso estatuto, já foi decidido em assembleia. Ninguém que tem 80 anos paga a assembleia, paga a associação. Aí ela falou, mas aqui tem gente tão chique, tem gente rica. Então bate com essa imagem que você colocou, e isso é uma preocupação da gente. O que eu disse para ela foi o seguinte, olha, a seleção aqui, ela é baseada na vontade da pessoa e nos princípios que a pessoa tem, não é por conta bancária. E nós temos tido casos de pessoas que têm tido dificuldades de família, que deixam de pagar por um período a associação, nunca ninguém cobrou, entende? Passado o período, muitas delas voltaram, entende? Então vamos esquecer, vamos começar daqui para frente, né? Como temos também algumas pessoas que buscam usufruir da associação, que têm poder econômico e não pagam. Temos são pouquíssimas, mas nós temos esse dado, e até hoje nós não pedimos para ninguém se retirar de lá, entende? Apenas a gente tem alguns critérios, por exemplo, na viagem, quando tem bastante gente interessada em viajar, né? Então eu tenho lá os meus critérios, e esses critérios já deu discussão em assembleia, sabe? Então, o primeiro critério é estar presente na assembleia, assinou a lista que quer ir, esses têm prioridade. Em segundo lugar, os que não puderam vir na assembleia, mas telefonaram dizendo, olha, o que aconteceu, põe meu nome, eu estou interessado. Se preencheu, vem a lista de espera, porque sempre tem desistências, entende? Certo? E desses da lista de espera, aí eu interfiro. E isso dito em assembleia, e eu assumo isso. Você está entendendo? Eu interfiro porque eu vou dar preferência para quem veste a camisa da associação. Certo? Se é uma pessoa que poderia contribuir, não contribui, comparece raramente e quer, eu levo, se tiver vaga, ela vai. Mas ela vai depois de atendido os outros quesitos. Tá? E isso dito, entende? Eu assumo, entende? Porque eu acho que são coisas, é tal história, tem coisas que são legais e são imorais, né? E tem coisas que... Margarida, dentro da pergunta que o Hélio fez há pouco, a respeito de muita mulher e pouco homem, eu vi na TV Cultura um dia desses daí, dando uma explicação. Biologicamente está tudo certo. O homem morre primeiro, fica a mulher.
E a outra, levando um pouquinho para a parte de gozação, de humor, é que homem não fica longo tempo vivo, em seguida já casa. Então era essa a explicação que uma pessoa deu lá. Esse é para dar um fecho dessa pergunta que eu achei muito interessante. Aí procede. Procede. A mulher vive melhor, se adapta melhor à vida sozinha do que o homem. O homem não aguenta, logo em seguida casa. Assim. O homem não tem muitas condições de sobrevivência decorrente da própria educação. Eu estou muito impressionado com a sua administração junto à Associação do Bem Viver, caminhando com passos firmes, devagar, pisando em terreno bom, e a gente sente uma organização, uma associação caminhando muito bem. A gente deu para sentir você muito motivada com os planos aí, nada de correr com as coisas. Tem que... O lançamento pelo pessoal do museu de uma candidatura a prefeito, nada feito? Não, nem pensar. Não é minha área. Política de jeito nenhum. Não é minha área. Não, eu sou política, eu tenho posição política, eu tenho, entende? Mas me envolver com... Porque para se candidatar tem que me envolver com política partidária, né? E aí não é minha área, aí é complicado. Em 64, quando a senhora se formou, estava em plena agitação política. E a senhora se envolveu naquela época? Naquela época não tinha como não se envolver. Ainda mais na USP, com aqueles não professores. Não tinha, né? Com o centro lá, né? Com o José Dirceu, era o presidente do nosso centro acadêmico. Da UNE. Chegou a ter problema? A senhora teve problema com a polícia e tal? Sim, a faculdade foi muito patrulhada naquela ocasião, né? Então a gente deixou de ler muita coisa, porque era proibido ler, né? Qualquer livro de capa vermelha era queimado. Qualquer livro de capa vermelha. E olha, eu tive experiências na Escola Técnica Federal São Paulo, tinha uma professora que não dava aula para aluno vestido com qualquer peça de vermelho. Professora de química. Era neurose, era um negócio, entende? E o nosso Grêmio teve alguma participação? Qual Grêmio? Grêmio Estudantil Fernando Prestes. A participação deles foi a participação de abertura de espaço. No início um pouco difícil, mas depois que eles perceberam aqui, porque nós lá não estamos disputando nada com ninguém, né? A gente está somando, não está dividindo nada com ninguém. Então, à medida que eles perceberam que nós, na verdade, não queremos perturbar o trabalho deles, entende? A gente se ateve no espaço que nos podiam ceder, né? Aí foi livre. Margarida? Não teve problema nenhum e não está tendo problema nenhum, graças a Deus. A gente está sentindo você dentro desse bate-papo nosso aqui, você muito feliz, vendendo uma imagem de pessoa com dever cumprido. E muita coisa a cumprir ainda, né? Muita coisa a cumprir, mas isso tudo não pode parar, né? Na hora que parar, daí tem que ter umas metas aí pela frente. Claro. Essa sensação de que está fazendo um bem enorme para uma quantidade de pessoas, isso tudo leva a uma sensação de dever cumprido, como eu falei. E isso me dá muita alegria, entende? Mas é bom que fique claro da responsabilidade, e eu jamais faria isso sozinha. Entende? Mas isso dentro disso, grupo, é um certo, grupo. você já falou, e a gente sabe. É um grupo harmonioso, é um Mas grupo companheiro, entende? Então tem lá a Leda, tem a Zilda, tem a Alice. Mas eu queria saber o seguinte. Tem a Isabel, a Valdéres, entende? É um grupo... esses pontos muito favoráveis que deu para você mostrar para a gente, de empolgar a gente de dever cumprido, alguma frustração? Em relação à associação, não. Não, assim na sua vida. Na minha vida? Olha, eu tenho a impressão que basicamente não. Eu acho que eu fiz o que... A frustração que eu tenho, entende, é de a minha carreira não seguir o rumo que eu tinha previsto no início, né? E que umas circunstâncias aí me fizeram mudar de rumo, né? Porque eu, de fato, eu gostaria de ter feito um trabalho mais na linha de pesquisa, né? Mas não deu paciência, né? Como é que vai fazer pesquisa naquela situação? Não tem condição. Professora, a senhora não... seria a frustração, assim... Um bate-bola rápido? Isso, antes de um bate-bola, se você me permite, só uma perguntinha. Professora, a senhora não se casou, né? Eu tenho a impressão que fez uma opção
pelo estudo, opção pelo trabalho comunitário. Não, até foi não isso? foi bem assim. Não, não foi assim, opção consciente, não foi não. Que área que você foi tocar, hein? A questão do casamento aí é muito mais ligada à dificuldade de projeto conjunto. Se fosse para fazer projeto paralelo, ia ser muito difícil. Então, a definição está nessa área. Não sei se eu respondo a sua questão. Entende? Continue o bate-bola. Isso, a gente vai propor um bate-bola. Cada um levanta uma pergunta para a senhora responder de bate-pronto, para tentar fazer um pouco o perfil da senhora. Eu vou fazer a primeira pergunta. Um livro. Não é atual, Josué da Fome. Geografia da Fome de Josué de Castro. Falou-se muito pouco dos seus hábitos. Na sua época, a música era de uma forma, hoje é de outra. Como foi a sua adaptação e qual é a sua preferência? Não me adaptei. Terceira idade. Uma fase da vida que tem muitas limitações, mas que tem muitos aprendizados e que tem muito para oferecer para a gente se a gente tiver abertura para viver novos papéis. Uma poesia. Olha, eu tenho preferência por essa poesia que eu disse o finalzinho dela já hoje, né? É uma poesia de Vicente de Carvalho, é um soneto de Vicente de Carvalho a um poeta moço. Entende? Onde bom, não é para comentar, eu não vou comentar. Mas a um poeta moço de Vicente de Carvalho. Algum nome confiável para você, para dar uma transformada nesse Brasil? Olha, o Brasil está muito complicado, entende? Eu, no momento, penso que nós deveríamos ter uma experiência mais na linha socialista. Professora, uma cidade e um país. Uma cidade em Itapetininga e país Brasil. É a melhor terra do mundo. Seus próximos projetos? Olha, os meus próximos projetos estão dentro da minha atuação com a terceira idade no momento, né? Porque como eu também estou na terceira idade, né? Então eu passei daquela fase de me envolver com vários projetos ao mesmo tempo. Então eu quero, dentro da terceira idade, tem vários projetos, certo? Mas por enquanto eu pretendo ficar nessa área. Qual é o principal objetivo no momento? Meu principal objetivo? Seu e também da associação. Da associação, na minha maneira de ver, é oferecer o melhor possível para as pessoas se encontrarem e se enriquecerem como seres humanos. Um relacionamento solidário, companheiro, descontraído, livre, entende? Aberto. Entende? Se a associação conseguir isso para as pessoas, esse é o meu grande objetivo. Um hobby. Ler, estudar. Eu, Nadir e eu fazemos parte de um grupo de estudo bíblico, né? E a Bíblia, para mim, tem sido assim, uma abertura muito grande, né? Constatar que a Bíblia é um livro escrito basicamente pelos oprimidos e não pela classe dominante é uma coisa muito importante, ver a Bíblia dessa perspectiva. Muito Margarida, rapidamente eu anotei aqui, nessa penúltima, veja, a mulher mais velha do mundo, uma americana, recomendava manter-se ocupada. Ela está com 117. Manter-se ocupada, trabalhe duro e não se preocupe com a idade. Você acrescentaria mais alguma coisa? Não, nessa receita? Eu acho que está completo. Está completo. Eu acho que é isso daí mesmo. Margarida, nós estamos encerrando esse bate-papo aí, muito gostoso, muito proveitoso. Você demonstrou uma competência especial, mostrando a sua experiência, mostrando ensinamentos preciosos a todos nós. Realmente, dentro dessa fase do museu, uma noite memorável com a sua presença.
Música